Fala, Bilho. Vamos lá, Cirilo, destacar mais informações a respeito do Atlético. Só antes, 3 notas rápidas aqui, que a gente falava mais cedo sobre a assistência do Veneno, né? Gol do Vinícius, o Atlético venceu na Arena MRV, Copa do Brasil Sub-17, e na terça-feira que vem vai jogar na Gávea contra o Flamengo, o jogo da volta das oitavas de final. Galo que acertou a contratação de Wanderson Júnior, 18 anos, lateral direito, que era da base do Flamengo, tá vindo pro time Sub-20 do Atlético em definitivo. E não poderia deixar de destacar, né? Segundo maior artilheiro da história do Atlético, Dadá Maravilha, tá completando 80 anos neste 4 de março. Gigantesco nome da história do Clube Atlético Mineiro, que tem que ser sempre enaltecido. Rei Dadá não pode ser esquecido nunca. 211 gols apenas com esta camisa do Atlético, Cirilo. Vamos lá, falar sobre o ataque. E o técnico Eduardo Domingues preparando o time com atividades específicas de finalização. Na atividade de hoje, Cirilo, são 23 gols feitos em 14 jogos na temporada. 11 jogadores diferentes marcaram gols. Mas a grande dúvida mesmo é quem será o companheiro de Hulk no ataque no Atlético, já que no fim de semana foi o Reinier, substituído no segundo tempo pelo Dudu. E Reinier, que tem 13 jogos, 3 gols na atual temporada. Quem também fez 13 jogos é o Coelho. Este marcou um gol. Já Dudu fez 11 partidas com 2 gols. E tá correndo por fora também o Cassierra, o atacante equatoriano, já com outro perfil, né? Centroavante, tem o gol de pênalti lá marcado contra o Itabirito. Até aqui participou de 4 partidas, ainda não foi titular em nenhuma delas. Quem será o companheiro? O que ele enxerga para o ataque? Com base no jogo contra o América, vamos ouvir Eduardo Domingues. Va a depender mucho de cómo se entrenen los jugadores esta próxima semana. Es partido a partido y todos tienen el tiempo para ganarse un lugar. Y va a depender de Reinier, va a depender de Cassierra, va a depender de un montón de factores para que quiere estar en ese lugar. Puede jugar algún otro jugador, como dijiste, entró Dudu, sí, y precisábamos una característica de 1 contra 1, porque el rival cada vez estaba más bajo, nos ofrecía menos espacio, y al ofrecernos menos espacio precisábamos más individualidad. Entonces hicimos los cambios, también entró Minda y Víctor Hugo hizo un muy buen partido, pero ya estaba cansado, entonces me parece que cuando ya el equipo rival estaba cada vez más bajo, bueno, tuvo que entrar Cassierra para buscar generar más situaciones. Es difícil generar situaciones con un equipo tan bajo, así todo el equipo generó. Buscó por fuera, buscó por dentro, tuvo situaciones por fuera, situaciones por dentro. Hay que tener paciencia, o yo tengo paciencia, y para encontrar de a poco, ir creciendo y en confiança. Eduardo Domingues, alguns jogadores que vão precisar ganhar confiança, jogo a jogo. A semana vai definir quem será o jogador escolhido neste ataque, já que há um meio-campo mais povoado, tendência de Hulk, e um desses que a gente citou no ataque para o clássico de domingo, Cirilo. Qual seria a dupla de ataque do Olê Marquês para o fim de semana para Atlético e Cruzeiro? O Hulk vai jogar, né? Não tem conversa, né? O negócio é o companheiro do Hulk. Quem, Marques? Não vale pôr Valdir Bigode nem Guilherme. Fica falando de Se tivesse Marques e Guilherme pro fim de semana, seria melhor, né? Parafraseando, eu diria o Dadá Maravilha, que tá completando 80 anos, hein? Bom demais. Vida longa demais. ao Rei Dadá. Pô, esse cara é espetacular. Ô Cirilo, eu acho que é muito disso que o treinador falou e que trouxe o Abílio. A semana escala. Ele vai ter uma semana inteira para ter um entendimento melhor dos atletas, do comportamento. Eu acho que uma característica que pode dar certo com o Hulk, eu acredito muito no Cassier. A gente precisa ver esse rapaz jogar mais, obviamente, né? Mas ele, por ser um cara mais de área, eu acho que seria um casamento perfeito pro Hulk. Eu lembro muito de uma dupla do Hulk com o Diego Costa, cara. Que tinha o Diego como o homem mais centralizado, mais forte ali na frente para brigar com os dois zagueiros, né? E o Hulk vindo de trás, tabelando, enfim. Seria um casamento perfeito. A gente precisa entender as condições do Cassierra, né? As qualidades do Cassierra, que a gente teve muito
pouco tempo para observar, mas ele tem boas opções. Ele mesmo pontuou ali as opções que ele tem para a semana, para escolher o melhor, para jogar ali ao lado do Hulk, né? Tem Dudu, tem Cassierra, tem Reinier, né? Que iniciou contra o América. Eu achei até que o Reinier fez uma boa partida, buscando as tabelas ali por dentro com o Hulk, né? Com o Vitor Hugo, e com o Scarpa também, né? Então, são boas opções e eu acho essencialmente que a semana vai escalar. A semana de trabalho, desenvolvimento do trabalho na semana, né? As características dos atletas que vai fazer com que ele escolha a melhor dupla para o final de semana. Qual seria, Edu? Antes de ver treinamento, não vemos treinamento mais, né? Mas assim, o treinador disse quanto a importância das atividades da semana. Ele disse isso antes de começar a semana de trabalho. Pelas características, o que se encaixaria melhor tendo o Hulk como um titular nesse momento incontestável? Cirilo, assim, o Atlético até terminou com Cassierra e Hulk, mas o Hulk jogando por trás, né? Quase como um ponta de lança ali, acho que não foi nenhuma dupla de ataque na reta final do jogo. Teve um momento em que ele ficou como um centroavante, tendo o Scarpa centralizado, o Minda de um lado e o Dudu do outro. É que se iniciou o jogo com o Reinier e o Hulk. Eu acho que se o Domingues for repetir a formação inicial que ele usou contra o América, eu acredito na repetição com o Reinier. Mas eu tenho dúvida. Te confesso que eu tenho dúvida do que ele gostou mais, de qual Atlético do jogo contra o América mais chamou a atenção dele ofensivamente, qual que ele entendeu que deu mais certo, porque foram 3 Atléticos diferentes. Tanto atrás quanto na frente. Ele mudou bastante o desenho tático do Atlético em um jogo só. E dificultou muito a nossa leitura para a sequência. É claro que quando ele emendar ali 3, 4, 5 jogos, a gente já vai ter uma ideia do que ele pensa, do que ele entende ser o Atlético ideal para o restante da temporada. E eu não falo nem em peça, eu falo em desenho tático mesmo. Que pode mudar a peça, mas manter um desenho. Mas para o primeiro jogo e único dele, com tantas mexidas no desenho tático do time dentro de um só jogo, eu te confesso que eu não faço a menor ideia do que o Barba Domingos vai preparar para o clássico da final. Também não faço a menor ideia, viu, Pedro Abílio? Vejamos nos próximos dias. Pro primeiro jogo, o Panzi tinha feito uma leitura do Reinier, né? Prévia ao jogo, mas pensando em característica, né? Vejamos agora com a semana de treinamento o que será. Ô Fabrício, você não vai falar o que é melhor. Se eu te perguntar o que é melhor, certamente você vai responder o que é pior, né? Com certeza. Porque você está interessado, então não vou te fazer essa pergunta. Tem que ser profissional, rapaz. Mas, cara, você acha que essa história da dupla pro Hulk é o que funciona melhor? Eu acho que sim. E assim, a gente tá com dúvidas, né? De quem vai jogar. Você imagina a dúvida do treinador também, que chegou agora de fora, né, cara? Conhecendo o elenco, quais as características, ele mesmo falando, o jogador joga por dentro, por fora. Cruzeiro vai se aproveitar disso, tem que se aproveitar disso, porque esse treinador é muito bom. Esse Barba Domingues, ele vai dar um padrão de jogo muito bacana pro Atlético. Sabe, aquele jogo de equilibrado, um jogo que vai ter amplitude, vai ser aquele jogo que como ele falou, né? Vai ter o jogo de transição, mas como ele joga com 2 atacantes, as transições, de repente, elas serão feitas pelos meios de campos ou os laterais. E aí é o que ele fala, né? De trazer, de ir fora, aí vem pra dentro e vai fora ao mesmo tempo, aí com a passagem dos laterais. É um bom time, tem tudo pra montar um bom time aí. Eu acho que pra esse jogo de final de semana, eu tô com o Marques aí. Vamos ver qual será a formação do Atlético para esse fim de semana também. Alguns dias de atividade ainda, né, Abílio, para este Superclássico de domingo. Quinta-feira pela manhã. Amanhã às 10 da manhã continua o trabalho. Sexta e sábado atividades também pela manhã. Seguir a tendência do último fim de semana, os jogadores serão liberados sem concentração. Vamos observar quais serão as próximas decisões do Barba.